Esse jogo que a gente está citando aqui com uma certa dificuldade de enxergar uniformes, foi um jogo importante do ponto de vista de novos testes e de interessante, acho que com o que a gente pôde ver de variação de cada equipe, né? São equipes que estão se transformando, uma por uma chegada de treinador, a outra por reforços e retornos de quem estava fora, Pedro. Então vamos começar falando de Atlético 2 gols de pênalti, já já a gente chega neles, e Corinthians 1 na Arena MRV. Dani, quando a gente pega, talvez, puxa para 2, 3 semanas atrás e você pensa, o Galo vai vencer o Corinthians, uma vitória simples, um jogo truncado, um pênalti no final ali, em casa, todo mundo poderia pensar, tá no pacote, algo normal, talvez o torcedor corintiano, por tudo que vivesse, até entenderia. Só que diante do que viveu nas últimas semanas, diante do que viu no jogo hoje, a derrota fora de casa para um Galo, que é forte, a gente pode discutir trabalho, momento, ela fica com gosto muito amargo, porque o Corinthians em muitos momentos foi melhor que o Galo. Foi mais time quase todos que o Galo. O Corinthians ele não é melhor que o Galo para mim em poucos minutos ali, quando tem o pênalti no primeiro tempo. E reage até melhor. O gol do Galo não abala o Corinthians no primeiro tempo. Então é uma sensação que sai o primeiro tempo empatado, mas o Corinthians poderia ter vencido. E no segundo tempo, se alguém tinha que ter vencido, poderia ter sido o Corinthians. Mas aí também já me antecipando, não acho que foram pênaltis mal marcados, acho que os 2 pênaltis tinham que ser marcados. Faz parte do jogo. Faltou talvez mais competência do Corinthians no primeiro tempo, ok, tudo bem. E faltou também, não sei se reagir um pouco antes, porque o Galo também precisa reagir, né? Quando ele não vai bem no primeiro tempo, o Galo tenta ter uma outra postura no segundo tempo. O Corinthians reage também com as mudanças e começa a voltar a ter um pouco ali do seu controle do jogo. Então dói muito a derrota fora de casa, pelo que o Corinthians, em retomada, você falou em novo treinador, em tentando se encontrar, em peças, um esquema que você começa ali no início do jogo sem entender se vai puxar mais alguém ali, puxa assim, forma a linha de 5, depois tem a entrada para tentar retomar o controle do segundo tempo. Então, o que você fala de variação, o Corinthians que tenta executar bem o que tinha sido pensado para o jogo, para voltar, nem que fosse com um empate, que ainda assim seria de lamentação, porque poderia ter vencido. Então, é algo que diz muito mais hoje para mim sobre o desempenho do Corinthians do que exatamente sobre a vitória do Galo, Dani. O Corinthians, o Ramon Dias para hoje, concordo com o Pedro, o Corinthians não merecia perder o jogo. Sim. Mas o futebol não é só um jogo de quem joga melhor ou quem joga pior, é também isso, mas é de quem erra menos nos detalhes. E nem de quem merece mais ou menos, né? Quem aproveita melhor as chances, enfim. O Corinthians perdeu muitos gols, né? O Corinthians, na minha visão, jogou melhor do que o Galo dentro da proposta que ele colocou para o jogo. E foi uma proposta muito parecida com a que ele usou em Salvador para vencer o Bahia no último final de semana. O Ramon não tinha o Kaká hoje suspenso, e quando sai a escalação, dava a entender que ele mudaria o sistema de 3 zagueiros mais 2 volantes para 2 zagueiros com linha de 4 e 3 volantes, mas não, o Corinthians manteve o mesmo sistema, porque o Ranieri jogou mais como zagueiro do que como volante. Então o Corinthians teve 3 zagueiros, inclusive invertendo, né? O Corinthians estava jogando com Félix na direita, Ramalho no meio, Kaká na esquerda. Hoje foi Ramalho na direita, Ranieri no meio e o Félix na esquerda. E aí com os 2 volantes, o Alex Santana e o Rian, que fizeram um jogo muito bom. Rian é um acerto, a manutenção do Rian é um acerto do Ramon Dias. É um pitbullzinho correndo, marcando muito. Então assim, o Corinthians adotou a mesma plataforma de jogo contra o Bahia e a mesma proposta, que era marcar muito forte, negar espaço para o time adversário e aproveitar a ótima fase do Rodrigo Garro para municiar os homens de frente e tentar resolver o jogo assim. E o Corinthians teve um nível de competência na sua proposta executada, né, na execução dessa proposta, muito similar ao jogo contra o Bahia. A diferença é que não fez 1-0 como fez contra o Bahia, sofreu 1-0, conseguiu buscar depois com o gol do Yuri Alberto. E no segundo tempo o jogo ficou muito parecido e o Galo venceu com um gol de pênalti. Então, em termos estratégicos, o Corinthians sai com a sequência de boas notícias, assim, com a manutenção de um padrão que talvez seja suficiente para ajudar o Corinthians na luta contra o rebaixamento. O resultado foi ruim, foi muito ruim, porque a rodada como um todo foi muito ruim. Isso. O Grêmio venceu, o Vitória venceu, o Criciúma venceu, o Fluminense venceu, o Corinthians perdeu. Mas em termos, assim, de a gente olhar o que tem sido o trabalho do Ramon Dias até aqui, está muito claro que nesse primeiro momento ele organiza o time mais do meio para trás, para tornar esse time mais seguro, perder menos e tentar vencer os jogos em casa. Hoje merecia não ter perdido, mas o futebol não é só merecimento e acabou perdendo por 2-1. E é a primeira derrota do Ramon Dias, né? Ele tem ajustado, um empate. Tem ajustado o time, hoje não consegue o resultado, mas assim, o balanço, se você levar em conta, inclusive, contra quem jogou e o que se espera desse time no campeonato, não é um resultado absurdo. Não é. E a atuação foi a melhor de todas. Foi melhor das... Melhor que contra o Bahia? Achei melhor. Porque contra o Bahia, o Corinthians foi muito eficiente
se defendeu relativamente bem, mas sofreu. No segundo tempo sofreu. Primeiro tempo contra o Bahia foi muito bom. Isso. Hoje já deve ter sido mais regular, né? Mais nivelada, né? E essa vitória sobre o Bahia, ela entra na conta daquela assim, o Corinthians não tem como jogar de outro jeito. Então, aceita-se um sofrimento tão grande, mesmo que hoje o Bahia seja tecnicamente um time superior ao Corinthians. É normal, no jogo fora de casa, aconteceu o que aconteceu. Mas hoje, eu acho que em termos de atuação completa, do começo ao fim, e somando, né, escalação, ideia e execução, o Corinthians, eu concordo, não merecia ter perdido o jogo, o que não significa, obviamente, nenhuma crítica ao Atlético, muito menos dizer que o Atlético não merecia ter ganhado, né? É outro tipo de análise. Essa forma de jogar, às vezes com um terceiro zagueiro oficial, digamos assim, às vezes com um terceiro zagueiro que não é oficial, é um falso terceiro zagueiro, o Ranieri voltando muito, se colocando, ajudando na saída, ele faz muito bem esse papel, permite ao Corinthians ser melhor defensivamente, embora continue falhando, continue tomando gols, continue tomando decisões erradas. A quantidade de pênaltis que o Corinthians faz. E aí você, mas é um pênalti desnecessário. Poucas vezes um pênalti é necessário, são pênaltis evitáveis. Eu acho que esse é melhor o termo. O de hoje foi evitável. O Garro está na barreira, protegendo o rosto com o seu braço. A bola vem na direção dele, ele estica o braço. Talvez tenha sido um reflexo, mas ele estica o braço. E ele pede para o juiz marcar. E se o juiz não marca, o VAR marca, não tem mais jeito. Esse tipo de pênalti, ele facilitou o enquadramento no pênalti. Exato. A quantidade de usar uma linguagem do tênis, a quantidade de erros não forçados. O Corinthians comete defensivamente na temporada. Exato. Mas é muito grande. Acho que foi a tônica do jogo, dos dois lados. Você pega o gol de empate do Yuri Alberto, é uma bola batida do Garro que ele cruza virando o corpo, quase sem realmente olhar e pega o Yuri Alberto, que é o centroavante do Corinthians, largadão na área do Atlético. E é um cruzamento muito bom. Muito bom. E talvez por ter sido tão rápido tenha surpreendido a defesa do Atlético, no sentido do Yuri estar tão livre. Mas o que eu ia falar sobre esse lance é que é um escanteio de uma jogada em que o Yuri Alberto perdeu mais um gol. Até acho que o passe foi um pouco forte demais e quando ele chega, a bola está mais para o goleiro do Atlético. Mas ele conseguiu chutar. Sim. Não foi uma bola dividida. Foi uma finalização que o goleiro desviou para escanteio. Só que aí a batida é muito rápida e o giro do Garro é tão bom e tão inteligente, ele é muito, a perna dele é muito forte, né? Ele consegue, sem tomar distância, jogar a bola para dentro da área. E o Yuri faz um gol que para ele deve ter significado muito em termos de confiança, porque ele tinha acabado de perder mais uma, e essa tem sido a maior crítica a ele nesse momento, em comparação com o jogador que ele foi na temporada passada. Ele está, assim, 1000 anos à frente, mas ele ainda não está ao nível do jogador que o Corinthians contratou em definitivo. Ele continua recebendo críticas justamente por perder gols, e ele tinha acabado de perder mais um. Mas aí ele conserta, faz um gol de cabeça e logo no final do primeiro tempo, né? Mas esse jogo é típico jogo em que o resultado, assim, quem só olha para o resultado vai ver um jogo. Quem olha para as duas equipes e como o resultado foi construído, vê um jogo um pouquinho diferente, que é o que a gente tem que fazer aqui todo dia. O Atlético já jogou mais com o Milito, o Atlético tem time para jogar mais do que está jogando, e o Corinthians jogou melhor do que vinha jogando. Sim. O Corinthians perde o jogo e o Atlético ganha a partida. Então isso não foi o suficiente para criar um placar de empate, que eu acho que seria o mais justo pelas oportunidades perdidas, mas justiça no jogo é aquela bola que entra e ponto final, não é? E o Corinthians cometeu 2 pênaltis. Sim. E foram bem marcados no campo. Sim. Isso aí é uma novidade também. Tem que levantar a mão para o céu, porque geralmente é o VAR que está marcando. E eles realmente ocorreram. Mas é um Corinthians que, diferente da Bahia, para um jogo fora de casa para hoje, e é um tempo muito curto, né? Sim. Os times fazem 8, 9 por mês, então é um tempo muito curto. Era um time com mais medo, mais preocupado com o que poderia fazer e ganhou o jogo. Hoje é um time um pouquinho, sim, visível, um pouco mais confiante. Tudo bem, entra o Ramalho, entra o Alex Santana, isso muda mesmo. Meio campo, o meio de campo, o próprio Hugo muda. O gol passando mais confiança do que o do Nery passado. Mas, então assim, realmente essas contratações de meio de ano, que são muito mais baratas do que as contratações de início de ano,
estão dando um jeito no Corinthians. Sim. Então isso mostra que nem sempre é o volume de dinheiro que você emprega. Você tem um centroavante no banco de reservas de 5 milhões de dólares que não incomoda ninguém, que é o Pedro Raul, não incomoda ninguém. É um valor altíssimo que jamais será recuperado pelo Corinthians. Acredito que o time mexicano deve estar talvez nem tenha o retorno técnico também. Não tem. Né? Nem de um jeito nem de outro. Nem de outro. Então o Corinthians busca atacantes para mudar. Hoje não fazia sentido ir com linha de 4, porque você fala, poxa, o Atlético joga com 3, libera Arana e Scarpa, com Paulinho, Bernard e Hulk. Poxa, é um estilo de jogo que você precisa ter uma configuração para barrar as beiradas do campo e esse trio que joga por dentro. E barrou, né? Barrou. O Scarpa, principalmente, o Hugo, lateral esquerdo do Corinthians, fez um grande jogo no sentido de impedir o Scarpa de jogar. O Scarpa teve muita dificuldade para jogar. E o Scarpa é o melhor jogador do Galo nas mãos do Gabriel Milito. Hoje ele teve dificuldade para jogar. Por isso o Galo criou pouco. E tentou fazer um movimento para dentro que o Arana já não faz tanto. O Arana mais o lateral que ocupa o setor. E aí a saída do Ramon foi usar o Ranieri, sim, na bola, na construção do Atlético. O Atlético começa a construir até o meio de campo, ele é volante. Sim. Quando o Atlético passa, ele já vem para a linha, ele fica entre os zagueiros, e aí Alex Santana e Rian, Alex Santana e Charles, assim a configuração do Corinthians. É um Corinthians mais bem protegido. Assim. Mais competitivo. Talvez esse time híbrido, que joga com 3 no centro do campo, ou 2 e um quinto e um terceiro zagueiro, para vários momentos do jogo, possa ser uma ideia para levar a equipe adiante no Campeonato Brasileiro. É um pouco do que ele fez no Vasco ano passado também. Isso que chama a atenção. Eu acho que talvez, aí, até para fazer essa comparação, não só a modificação que ele faz, mas as peças que ele escolhe para isso, né? O Bidon perdeu espaço, no primeiro momento virou uma interrogação, porque ele estava indo bem, mas você entende a ideia dele quando ele coloca até um terceiro homem, que é o Rian, mais marcador, para fechar essa linha quando o primeiro volante entra na zaga. E embora do Corinthians, hein? Tem uma questão que o Rian é sempre que extrapola até um pouco. O Ramon, ele chega no Vasco, ele não está preocupado com o tamanho do clube, quem o contratou, fazer qualquer tipo de administração interna. Ele dominou o ambiente, que não tinha domínio. Ele chega no Corinthians também, eu acho que poucos treinadores, no momento que estava o Corinthians, sacariam o Bidon com tamanha facilidade. Só que é aquilo também. Foram 2 vitórias e um empate nos 3 primeiros jogos. Ele tem tamanho, ele tem uma ideia muito clara, ele talvez quando tiver que dar um segundo, terceiro passo, que tiver que ter outra peça, você começar a cobrar um pouco mais do que simplesmente escapar ali de baixo, eu acho que o Corinthians já começa a mudar o papo dele, né? O que faltou no Vasco. Muda. Exatamente. Não conseguiu dar talvez a gente pode mudar o papo, só que ele foi contratado nesse momento, alguém estava no Corinthians, virou e falou, lembra do que ele fez no Vasco ano passado? A gente está precisando. Só tá precisando disso. Só poderia ter sido isso. Isso ele vai te entregar. O outro papo é para o outro momento, a gente não sabe exatamente se vai se repetir, mas para esse momento é isso. Ele torna o time mais sólido. Você falou em competir, né? Competitivo, porque o Corinthians não competia. O Corinthians era um time apático. O Corinthians sofria. E todo mundo praticamente decretava, esse ano não vai dar, porque o que você vai tirar daí? É mais que qualidade, é uma apatia de parece que você está aceitando que a coisa muda. E você tem também um tamanho de mexer em certas peças e virar e falar, vou mexer, é por causa disso e a coisa começa a funcionar. E tirou os meninos. São 4 jogos, hoje é a primeira derrota, mas você não para conversar com o corintiano, com qualquer analista que seja aqui, a gente tem que, é o que o Cossati falou, além um pouco do resultado, para virar e falar, olha, foi o domingo que se joga fora do Corinthians. Não foi. Não. É uma derrota. Não foi. Você dura entender isso com evolução. É que a nossa Taja perguntou ali, a rodada foi a pior possível para o Corinthians. Então, no fundo, dos outros resultados. E no fundo foi. Né? Então, isso, da mesma forma que a gente tem que olhar o jogo e tentar entender o trabalho e projetar o futuro a partir dele, não projetar de adivinhar, mas fazer análise, e nesse sentido, o jogo de hoje traz uma repetição de padrão que pode ser interessante para o Corinthians, a gente está entrando a partir de agora numa fase do campeonato que isso fica em segundo plano. Porque não adianta a gente pensar no desenvolvimento do trabalho. O Corinthians, a temporada que o Corinthians resolveu ter, né, pelas suas próprias decisões de todas as áreas, levaram o Corinthians a um ponto de que você não pensa no futuro, você pensa no presente, no presentíssimo. Sim. Nesse sentido, o Corinthians precisa pontuar. Então a rodada foi a pior possível para o Corinthians, apesar do jogo não ter sido ruim, né? O Corinthians ainda tem menos pontos do que jogos, e isso te leva ao rebaixamento em qualquer campeonato brasileiro. Porém, não é ficar observando o outro lado, o copo mexer, não, mas o Corinthians sabe onde ele vai buscar esses pontos a partir de hoje num quarto jogo do Ramon. Vai ser fácil? Talvez não, vai oscilar, vai jogar mal e perder, mas ele pelo menos hoje ele sabe basicamente o que ele está fazendo em campo. Isso
É pouco, mas é uma notícia para quem não tinha nada. Sim. Tem que ganhar. Então tem que lembrar, sim. O time substancialmente mas você hoje olha e fala, pelo menos se for ganhar, vai ser Na situação que ele se encontra, assim, empates causam muito dano. Você tem que somar 3 pontos. Sim. Não dá mais para ficar só no empate. E ele tem uma derrota. Então, assim, vai chegar um momento que vai começar a pesar. Porque a partir do fechamento da janela, dia 2 de setembro, a gente tem 34 dias, por aí, 35 até o fechamento da janela, serão, a partir do fechamento, ou seja, com os elencos, com os jogadores que estão lá assim até o final. Sem novas contratações, serão 13 rodadas. 39 pontos em disputa. Não dá para ficar esperando para todos que visam alguma coisa no mercado para melhorar o rendimento. Não dá para esperar setembro chegar. Porque aí é aquela loucura e o sofrimento. E as contratações, veio o Hugo, goleiro, você tem o Ramalho na defesa, Alex Santana. O Charles está entrando aos poucos, mas assim, são jogadores que mudam o perfil do Corinthians dentro de campo. É um Corinthians mais alto, é um Corinthians mais físico. Qual era o problema no meio de campo do Corinthians? Era o Ranielli sozinho, com Garro e Bidon. Era o que jogava. Garro e Bidon não são jogadores de marcação. Eles não filtram, eles não recuperam a bola. Então, assim, era uma defesa que tinha o adversário dentro dela o tempo todo. E agora está um pouquinho mais difícil para chegar. Sim. Então as contratações mudam um pouco o panorama da equipe. E elas servem para mostrar como o time pode mudar se tiver contratações boas no ataque. Sem elas, vai ser um sofrimento até a última rodada, com certeza. Porque se não é com só o Yuri Alberto, com o Romero, o Wesley a caminho de um negócio sendo vendido, que o Corinthians vai mudar o seu perfil no campeonato. O próximo jogo é em casa contra o Juventude e talvez chame a atenção de quem está assistindo, assim, vocês estão falando em evolução numa derrota. Sim, porque eu acho que se vê o mínimo de organização, André, e talvez seja o caso até de olhar o time e perguntar, ele se não encontrou o time peça a peça, ele encontrou uma maneira de jogar que pode ser eficiente, né? Sim. Então isso eu acho que traz a avaliação para um ponto mais positivo. Eu acho que fica a sensação que se o Corinthians repetir o padrão de atuação que fez hoje, ele vai perder menos jogos do que vai ganhar ou empatar. Os resultados serão melhores do que o de hoje, independentemente do adversário. E é isso que o Corinthians precisa ter para dar ao corintiano a perspectiva que o rebaixamento vai ser evitado, que o Corinthians talvez pense em alguma coisa a mais, embora eu ache ainda muito cedo para falar nisso. O Ramon já falou nisso, né, na entrevista logo depois da estreia dele com o Vitória. Ele fala, esse grupo tem futebol para mais do que ficar... Na apresentação dele, quando pedem o Nová Bahar, ele fala. Talvez isso, ele substitui o Nová Bahar por vamos dar a nossa vida. Então, isso é um bom lema, é um bom lema. Mas o Corinthians precisa de pontos. E tem um detalhe, nos 4 jogos do Ramon, contra o Bahia o Corinthians não foi vazado. Nos outros 3 jogos o Corinthians saiu atrás no marcador. E para um time que está precisando de pontos, você sempre corre na subida, né? Então contra o Criciúma conseguiu virar, contra o Grêmio conseguiu empatar 2 vezes, contra o Galo conseguiu empatar 1 vez, mas tomou o segundo gol. Esse é um ponto a ser atacado. O Corinthians melhorou nas mãos do Ramon Dias? Sim. Melhorou fisicamente, melhorou taticamente e tem potencial através dessas melhoras para melhorar tecnicamente. Mas se toda hora sair atrás no marcador, vão acontecer vários jogos em que o time não vai conseguir recuperar. E pontos importantes vão ficar pelo caminho. Salve Corinthians, salve galera do Timão, rapaziada. Como todos viram e todos sabem, o Corinthians ontem jogou futebol. Ontem o Corinthians contra o Atlético Mineiro merecia a vitória. Mano, faz tempo que a gente não vê o Corinthians jogar assim. Contra o Bahia foi um jogaço mesmo, que superou aquele jogo contra o Fluminense. Lembra do Fluminense? Que o Wesley deitou e rolou? Aí foi contra o Bahia. O Corinthians veio na Arena Fonte Nova, meteu lá 1-0 fora o baile. E ontem, diante do Atlético Mineiro, fora de casa. Faz tempo que a gente não vê o Corinthians jogar assim, bem fora de casa. Foi lá, na Arena MRV, lotada, o Corinthians amassou o Galo. O Corinthians botou o Atlético Mineiro num bolso. Só que, quem não faz toma, e o futebol não perdoa, foi lá e levou a virada com 2 gols de pênaltis. E pênaltis, claro, pessoal. Eu sou corintiano, mas a verdade tem que ser dita, porque
foi pênalti mesmo. Foi pênalti, o Corinthians vacilou e levou a virada. Mas há um alento em tudo isso. Nessa derrota traz um alento, porque o Corinthians mostrou ao seu torcedor que vai sair dessa situação jogando bola. Jogando bola. O Ramon Dias está fazendo esse time jogar. Pessoal, se você gostou de ontem, do jogo que o Corinthians fez ontem, não estou falando da derrota não, que ninguém gosta de derrota. Estou falando do futebol apresentado do Corinthians. Fortalece com o like aí. Se você gostou, fortalece aí com o like aí. Se você não gostou, use o espaço de comentário e dê a sua opinião. Fala o que você achou aí, comenta os erros do Corinthians, comenta tudo. Mas deixa o like e vai Corinthians. Estamos no caminho certo. Agora que venha o Grêmio pela Copa do Brasil, em casa. Vai Corinthians.